Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira, começamos a semana hoje com um assunto bem bacana. Hoje nós vamos falar sobre a linguagem, acho que é isso, né? Libra. Antes de mais nada, boa tarde, Áurea. Boa noite, Áurea. Boa noite. Boa tarde, porque nós gravamos à tarde, por isso que às vezes vou dar uma escorregada, né? Mas enfim, boa tarde e boa noite, né? Boa noite, boa noite. Como é que tá o netinho? Lindo, maravilhoso, tá Eu ia comprar um irritado. sapatinho pra ele hoje. Hoje não. Sábado eu fui na Carmen Steff e tem agora o sapatinho masculino. Mas não tinha o número dele, o pé do bichinho tava muito grande. Aí eu encomendei um pra o neto. Lindo, lindo. Tá irritado com os dentinhos rompendo, mas chora de dor. Rebouça, boa semana pra nós todos, né? Terça-feira. E aí, Rebouça? Fortaleza pegando fogo. Meu amigo. Eu quero, antes de falar com a professora de Libra, nós vamos falar um pouquinho dessas coisinhas que estão acontecendo em Fortaleza. Porque, bicho, o negócio tá doido, né? O negócio de facção agora não respeita mais ninguém, bota fogo na cara dura. O presidente agora resolveu ser médico, né? É pós-graduado em mestrado em medicina, porque usou o quê mesmo? Ozonoterapia. Aí eu não vou, nessa, assim, sabe, todo mundo sabe que pra mim o Lula, boa noite primeiramente, né? Boa noite a todos. Primeiro faz a apresentação e depois nós vamos entrar no assunto. Nossos telespectadores aí, um abraço a todos vocês que quando nos encontram nas ruas tem um carinho de falar conosco. Então um forte abraço a vocês. E eu fico impressionado assim. Não, mas deixa eu apresentar primeiro aqui o pessoal, depois eu vou voltar aqui. E hoje nós estamos recebendo a Jamima Rocha. Gemima Rocha, eu ia chamar de Janaína. É mais ou menos por rumo, é por aí o rumo. É a Gemima. Gemima é professora de Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-graduada em Neuropsicopedagogia pela FMB, Faculdade Maciço do Baturité, do nosso amigo Professor Edilson, aquele abraço. E é intérprete, né, pelas Prolibras, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. Atualmente trabalha na reitoria da IFC e está como professora na Prefeitura de Fortaleza. Boa noite, obrigado por atender nosso convite. Eu que agradeço. Eu me lembro que nós estávamos gravando um programa, vou contar alguns segredinhos aqui da programação. Nós estávamos gravando um programa com ela aqui, a energia... Verdade. Roubei toda a energia. Que foi, não foi? Tava bom o programa, não tava? Tava excelente. Mas obrigado, né, por ter vindo novamente para a gente levar essa informação tão importante, né? De tal importância que as pessoas que têm a deficiência, né, auditiva necessitam e precisam entender as coisas. Você imagine, eu fico imaginando, né? Dá para ouvir um pouquinho. Você ouvir nada. É horrível. Né? Então, é a única forma de comunicação, né, que essas pessoas têm. Sim, a única forma, já fazendo uma correção da sua fala, né, que eu já cheguei chegando. Não é uma linguagem? Não é uma linguagem. Eu já me É uma língua, é uma língua com toda uma estrutura gramatical, semântica, como as demais línguas orais, com a diferença que é uma língua visual espacial, onde o campo de comunicação vai ser esse espaço neutro e o espaço de visão, diferente de nós, enquanto ouvintes, que usamos a fala e o campo de audição para nos comunicarmos. Todo mundo conhece, quer dizer, no senso comum, né, as pessoas que não entendem, mas o sinônimo de língua fala é o quê? que é uma língua, todo mundo pensa que é uma sinônimo língua. de língua. Resumindo, Peraí, sinônimo de língua é o quê? Comunicação. Não, tem que trazer. Não. Não? Dentro da língua, ela precisa ter toda uma estrutura de formação para que algo seja passado com clareza. Vou te dar um exemplo aqui. Não, já entendi. Já entendeu? Já. Mas deu um exemplo. Vou dar um exemplo, pronto, vou dar um exemplo. Eu posso fazer uma cara de espanto. Isso é uma linguagem. Você entendeu que eu estou espantada. Mas passa alguma informação, mas não passa o seu contexto.
Então, quando eu entro com uma informação mais precisa, com toda uma estrutura, que isso sim é língua, aí eu estou passando uma informação na qual eu posso ser compreendida. E Libras é isso. Para ficar mais claro ainda, para entender língua e linguagem, na verdade, a Libras, quando se diz que é uma língua, ela é um idioma. Isso, idioma que precisa ser é um idioma como é o inglês, como é o Isso. espanhol, como é o francês. Exatamente. O português, a Libra é um idioma, não é o mesmo português. Não é, nós somos a segunda língua oficial do país, do Brasil, porém uma língua que poucas pessoas conhecem e até não entendem que realmente é uma língua oficial. Um idioma. Às vezes a pessoa fala linguagem, mas é forma de se Quer expressar. dizer, então quer dizer que dentro dessa língua pode Existe, ter uma linguagem. não, existe a linguagem dentro da língua. Dentro da língua, A Libras, perfeito. ela é totalmente visual, então ela vai precisar ter componentes corporais. Ela é uma língua e porque ela é gestos. singular, ela precisa, ela não é genérica. Ela tem regras gramaticais. Não tem- Regras Exato. semânticas. Só um minutinho, Rebouço. Sotaques Deixa eu apresentar até o meu outro convidado aqui, que senão ele vai desenhar vocês com o nariz desse tamanho. Aí vocês não reclamam, viu? Vocês falam demais. Estamos recebendo aqui hoje também o caricaturista Flaviano Rodrigues. Flaviano vai fazer parte aqui conosco desse programa. Vai nos falar um pouco da sua arte, quando começou. Obrigado por ter vindo, viu, Flaviano? E eu tenho certeza que a sua arte deve ser uma das melhores, porque todos os programas de TV você tá, cara. Você tá igual o Totolec, todos os canais você tá aparecendo e desenhando o pessoal lá. Eu vi a caricatura que você fez do Ciro Santos, ficou top, viu, cara? Agradecer, boa tarde, boa noite a todos, né? Agradecer pelo convite mais uma vez, agradecer a TV Metrópole, que sempre abre esse espaço aí para mim fazer a caricatura do pessoal. Nós que agradecemos. Deixa o programa aqui mais leve, alegre, mais né? animado, com humor, né? Mais animado, te de rir um pouquinho. Tô doido pra ver a caricatura do Rebouças. Mas a cabeça dá no papel aí. A cabeça aí dá no papel. Tem que trazer o Photoshop pra cá. Eu trouxe uma folha maior. Então tá bom, mas é isso aí. Então vamos lá começar pela Jamima. Jamima, então já sabemos que não é uma linguagem, é um idioma, né? Isso. E que tem as suas linguagens. Sim. Podemos colocar desta forma. Porque linguagem são várias interpretações. E língua é exata, né? É mais ou menos isso. Bom. Sendo um idioma, se eu aprender esse idioma, que é a segunda língua oficial do Brasil, país, a isso. Libra, o que quer dizer Libra? Língua brasileira de sinais. Sendo um idioma, se eu aprendo esse idioma e eu vou aos Estados Unidos, e lá eu vou me comunicar com uma pessoa que tem também deficiência auditiva, o surdo-mudo. Surdo. Eu vou falar com ele em Libras, ele vai entender? Vou fazer mais outra correção, vai ser cheio de correções, viu? Para todo mundo aprender. Não, mas aqui. aqui para aprender também. Já acha que a gente... A expressão também correta não é surdo-mudo, né? É pejorativo, porque nem todo surdo é mudo. Alguns surdos não escutam, mas conseguem pronunciar algumas palavras, são oralizados, e essa expressão é a expressão que realmente não é mais usual. Mas é porque já no foi exemplo usual. que eu dei, ele é surdo e é mudo. Nesse Então exemplo, ele né? é surdo e mudo. Mas a nomenclatura é pessoa surda ou surdo. Mas rapaz, hoje em dia, tudo discrimina, né? Infelizmente, o é a exemplo que eu dei realidade. Mas a realidade não é essa. A realidade é que o cara é surdo e mudo, pô. Mas no Alguns, contexto, ela disse que outros não. no contexto geral, nem todo surdo é mudo. Não, Porque tá no bom. exemplo que eu dei, o cara é surdo e mudo. No exemplo dele. Certo, mas a gente falar corretinho, né? E não ser aí bloqueado, como hoje em dia tá em Não, moda. mas se já me bloquearam, acho que a gente fala surdo. Não. Mas respondendo aqui. Porque nós não falamos. Muitas vezes as pessoas falam as coisas. Não é porque Por maldade, da forma é por pejorativa. isso. Porque A é realidade. verdade. Vamos lá, É verdade. cego. O cara é cego. Ai não pode. Não é pode. deficiente visual. É. Não, ele é cego. O cara Ele é cego desde Jesus curou um cego de nascença. Ele não curou um deficiente visual de nascença. O cara é gay, não pode. Baitolo não pode, é gay. E se o cara for da entendeu? religião que tem macumba, Quer dizer, você chama ele de macumba? Não pode também. Não pode. Ué, então quer dizer que chama a gente de evangélico, não pode? Pode. Aí a gente também fala, O negócio é o fulano. seguinte, ó. Tudo pode, tudo não pode. Ô, É o seguinte, confusão. Eu concordo Sabe- com o Diego. Quem ganhar não vai perder, quem perder não vai ganhar. Sabe o que eu costumo dizer?
Sabe o que eu costumo dizer, Uma Jamile? confusão, né? Eu costumo dizer o seguinte, cara, é tanta preocupação com a vida alheia que as pessoas têm, Tanta querer besteira, meter o meu dedo Deus. na vida alheia. Cara, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Esse dia eu tava pensando, eu tava meditando aqui, eu falei, cara, por que o cara... Ah, porque o cara lá é gay. Ora, mas você deixa ele, se ele quiser fazer Mas- o que ele mas com quiser relação ao surdo- com o glúten dele, ele que eu faço, eu não Mas tenho com nada relação- com isso. Aí o outro quer andar aqui, quer cachorro lá no shopping, eu não tenho nada com isso. Então eu acho o seguinte, eu acho que todos são seres humanos, Sim. todos estão em evolução, todos... E eu acho que essa questão, eu acho que é um defeito da humanidade, querendo ficar colocando o dedo porque o cara, ou o cara é gay, ou porque o cara Mas vamos esquecer o gay. Não, peraí. Aí, por exemplo, você chamar um cara de... O cara é surdo, se você perguntar pro cara, tu é surdo, é pejorativo? Não, surdo mudo. Surdo Assim, mudo. eu acho que é uma questão mais histórica, né? Por conta das lutas, de desigualdade, por conta de discriminação, por conta de muitas vezes... depende. Não, a grande maioria dos deficientes na história da humanidade, nós vimos que sofreram sim Não, esse porque tipo de era na época situação. que- Infelizmente hoje também, né? A gente acha que vivemos um mundo assim perfeito, infelizmente Não, trazendo o para nossa problema é realidade justamente- é exatamente O problema é esse. justamente o que eu estou dizendo. As pessoas querem meter o bedelho na vida alheia. Cara, se o cara quer se vestir... Olha o que eu estava pensando essa semana. Se o cara quer se vestir de mulher, ele acha que é uma mulher... Deixa ele achar. O que eu tenho com isso? Ele não pode impor pros outros, que ele é Não, uma mulher. não. Ele acha que ele pode achar à Ele vontade. pode- Mas vamos voltar Não, pro peraí, surdo. só um minutinho. Só um minutinho pra deixar claro. Fala, Mudinha. Aí tem mulher agora que quer ser homem, né? Bota o boné lá. O que eu tenho com isso? É uma sociedade que eu acho que a cada dia... E nós temos- existe uma subjetividade, né? e a cada dia nós temos que aprender a viver e conviver com isso. Ah, o fato de eu aceitar ou não aceitar significa o quê? Nada. Isso vai interferir na vida da pessoa? Não. Que não pode impor ao outro. Entendeu? Mas voltando pro surdo. Peraí, Voltando moço, para o dá um tempo aí, surdo, né? Peraí, surdo, mano. Voltando para a realidade. É só para deixar claro esse ponto, porque tem que parar com isso, viu, gente? Parar de discriminação, parar de preconceito. E de querer impor aos outros. Parar de... A sua realidade. Mas A o sua preconceito é uma forma de posição, Rebouças. Não, tô dizendo impor aos outros. A sua realidade Então, é mas sua. o preconceito radical é uma forma de posição, né? Que eu acho ridículo, acho tudo ridículo, acho E que o todo mundo surdo? é ser Sim, humano. voltando para o surdo, né? Se eu chego Voltando nos Estados pra essa- Unidos, eu aprendi a nova linguagem, eu aprendi uma nova idioma, uma nova língua, um novo idioma, a Libras, né? E aí eu chego nos Estados Unidos e encontro um cidadão que ele é surdo e mudo. E aí eu vou tentar me comunicar com ele com a Libras, eu vou conseguir. Não vai conseguir. Porque como toda língua, ela tem sua peculiaridade. Se você vai para um outro país, você vai ter que aprender a língua própria daquele país, assim como você também vai ter que aprender a língua de sinal daquele país. Até Então, dentro. Até língua de sinais, ela não é universal. Não, É algo que até a gente dentro. sempre pergunta, é uma pergunta assim, corriqueira Não, dentro mas da minha até dentro. É profissão. um idioma, É um cada idioma, país tem o seu cada país vai ter idioma. sua própria língua mas Ou de sinais. existe uma linguagem, uma língua de sinais que é usada em mais de um país? Não Universal, existe. não tem. Não existe. Cada Nós país tem a temos, sua, né? nós temos as questões das línguas que nós tivemos empréstimos linguísticos, como nós temos dentro do português. Nós temos empréstimos linguísticos da origem histórica. Do mesmo jeito, dentro das línguas de sinais, sim, vão ter sinais que, se eu usar aqui e usar em outro país, vai fazer alusão ao mesmo Como se significado. fosse uma mesma origem, do latim, Isso, pronto. do português para o espanhol, para o Exatamente, inglês. exatamente. Né? Porque tem palavras Mas em isso- latim que ela deriva para o inglês, para o português e para o espanhol, por Exatamente. meio parecido. Eu vou Afinal de eu vou contas- até usar mais praticidade. Certo. Para mim, língua é uma coisa regional. Por exemplo, se você vai aqui no Amazonas, Linguagem. tem uma linguagem. A língua. Na linguagem. Língua. Língua é idioma. Linguagem pode ser. O índio tem o idioma Pode ser dele. regional. É, tem os regionalismos, Então é uma né? Dentro língua. da língua. Deixa eu Isso. acabar de falar O que do você índio, vai sim, que é entender. um Não, idioma. então, deixa eu acabar de falar. Né? Então, o indígena, você vai numa tribo aqui no Amazonas, ele tem a língua dele. Você vai lá no Chuí, tem a língua dele. Tem uma língua própria. Então, eu acho que
essa questão da Libra tem que ser regional mesmo, porque eu acho que muda muito Assim, dentro da Libras, da Língua Brasileira de Sinais, ela é, em contexto geral, usual em todo o país. Se eu sair daqui e for para São Paulo, Rio de Janeiro, para o sul do país, eu vou conseguir me comunicar com fluência com qualquer surdo que foi alfabetizado na sua língua. Tem isso também. Lá o surdo mudo, como você disse, que conheceu um surdo que era mudo. Mas o surdo, para ser surdo, quando a gente dá essa nomenclatura, é porque ele tem uma cultura encítrica, certo? Ele já foi alfabetizado na sua língua, ele participa daquela comunidade ativamente, então ele se identifica como surdo. Claro que existe o surdo que não foi alfabetizado na sua língua e que tem uma cultura ouvinte e ele não se intitula surdo. Então, para a pessoa ser uma pessoa surda, ela tem que, no mínimo, ser fluente, ter sido alfabetizada na sua língua de sinais e participar de uma comunidade surda. Como assim? Como é um que não se intitula surdo? Como é que é isso? Eu nasci, vou te dar um exemplo prático. Eu nasci surda dentro de uma família ouvinte, no qual meus pais nunca procuraram me ensinar, me dar a língua de sinais, certo? Pelo contrário, eles me levaram para uma fono, tentando para que eu articulasse palavras, que eu tivesse uma fala, certo? Então, aquela criança cresceu e nunca teve contato com a sua língua de sinais. Então, ele não é considerado uma pessoa surda. É mesmo? Mesmo sem ouvir nada? Mesmo sem ouvir nada. Ele é considerado o quê? Um deficiente auditivo, um DA. Existem essas diferenças. Para a pessoa ser surda, ela precisa ter uma... Para ser surdo tem que saber falar. Tem que saber, ele tem que ter falar. a língua. Só que interessante, nós temos alguns exemplos... É muito bacana, né? Importante? Que novidade absurda. Não, pra mim é... Importante. É surdo, eu vou dizer o que é isso. Mas você imagina, você morar no seu país. Vamos nos colocar dentro da situação, certo? Você imagina você morar no seu país e você não poder se comunicar dentro da tua nação. Se coloca nessa situação. Sim. Eu estou dentro da minha casa, eu estou no meu espaço, no meu bairro, no meu país, mas ninguém me entende. Na minha família. Na minha família. Você entende o quanto, o quão é importante que a língua seja dada a essa criança? Claro que é importante. Nós não estamos falando sobre isso. Isso aí, inclusive, é importante a doutora falar nisso, porque é o seguinte, o surdo, mudo, que não consegue se comunicar, ele legalmente é incapaz. Ele é considerado legalmente incapaz. O que é isso? Ele é incapaz de sozinho praticar os atos da vida civil. Então ele tem que ser sempre assistido por um curador, ir a um banco, abrir uma conta, você imagina fazer um negócio jurídico, tendo um babá cuidando de você. E aí uma pessoa que aprende a linguagem de Libras, ela vai poder ter maior autonomia, o que não quer dizer que ela vai conseguir chegar no banco e abrir uma conta. Porque ela tem que chegar no banco e vai ter alguém que fale Libras. Exatamente, a barreira da acessibilidade da língua. Assim, o que nós estamos falando aqui não é essa questão, é a questão da nomenclatura. E eu vou explicar, eu entendo o que você explicou. Tá? Eu vou dizer para o Marcelo que é isso aí. Isso é uma ficção. É criado uma ficção, nós chamamos o direito de ficção jurídica. É criada uma ficção jurídica para diferenciar classes de pessoas. Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado. Surdo, quem é que eu posso chamar de surdo? Aquele cidadão que tem deficiência auditiva, realmente ele não escuta nada, né? Ele nem botando aparelho, ele é realmente totalmente surdo, literalmente, mas ele aprendeu uma língua, uma forma de conversar, um idioma, chamado Libras, por exemplo. Esse é chamado surdo. Já o outro, que é surdo, literalmente, ou seja, não ouve nada. Mas não tem a língua. Ou que tem, aí eu vou falar uma palavra, eu vou falar uma palavra que hoje pode até ser chamada de pejorativa também, ele é moco. É algo que chama aquele que não ouve nada, zero, né? Mas ele também não consegue se comunicar porque ele não aprendeu Libras. Então ele é um deficiente auditivo. Então ele é o deficiente auditivo. O outro seria considerado, então, sem deficiência, o surdo? Não, ele é deficiente. Ele é deficiente. Então, como eu disse, é uma ficção. Criou-se uma ficção para o meu dono de diferenciar quem é que é surdo, mas consegue se comunicar. Se tiver mais alguém que fala o idioma dele, e alguém, mesmo que tenha pessoas falando o livro, ele não consegue se comunicar com ninguém. Para mim, na verdade, surdo é surdo. A diferença é um sabe a língua e o outro não sabe. Mas um tem acesso à língua e o outro não tem. Mas é uma nomenclatura jurídica, Áurea.
quando você vê escrito, você já diferencia. É, Esse é surdo, você tem que já ter, Sim, mas vamos lá. Vamos lá. Não. Mas surdo é Vocês estão me colocando em saias justas, Não, viu? Exatamente. Não, você está falando das técnicas. E me diga uma coisa, um surdo, que é aquele que sabe as libras Sei. e tudo, tem a ver com entender leitura labial ou não? Não tem a ver, Nada a ver uma coisa com a outra. A leitura labial, ela vem historicamente como uma imposição de que para você ser bom, vou me colocar em outra saia justa aqui, certo? Para você ser bom, você tem que ouvir falar. Isso não é uma verdade. Né? Nós temos ser capaz, vamos usar essa palavra. Você para tem você que ter ser capacidade de ouvir falar. E Isso, historicamente isso é visto, né? Desde a antiguidade, quando eles nasciam surdos e eram considerados incapazes, eles eram jogados de penhascos, colocados à margem da sociedade. Então tem toda uma história por trás dessa nomenclatura que a gente discutiu. Primeira aqui. vez na história, qual é o problema? primeira vez na história da humanidade Sabe? que o surdo, que o deficiente visual ou cego, ou o deficiente de qualquer membro, não foi morto ao nascer, foi quando surgiu o cristianismo. Isso. E na Grécia também nós temos história, dentro da história, Então, mas que eram considerados seres especiais. por não falar, né, eles acreditavam que ele trazia uma espíritos, mensagem dos deuses, Oi. que era tão importante que eles retinham a fala para não soltar para a humanidade esse segredo que eles traziam. Mas nos demais... Já tinha doido naquela época. Você vê que já... Nos demais países, Mas de quem é jeito mais nenhum. doido é esse ou que matava só Posso porque falar um era negócio pra surdo? você? Isso. Aí é que tá. A sociedade, ela fica presa num passado que não se aplica mais, que acabou, exterminou. Não. As tribos indígenas matam crianças cegas, surdas e mudas. Não, mas eu tô falando a sociedade... Nem todas, né? Não, existe Mas infelizmente Não, hoje em dia nós só um acabamos minutinho. matando também Só um alguns minutinho. deficientes quando nós os excluímos, né? Não, mas só um esse minutinho, João. Então, o que eu acho assim? O que eu acho? Você vê os negros. Os negros ficam naquela mesma teoria da escravidão, tô dando um exemplo. Entendi. Exemplos. Entendi. Daquela coisa de escravidão, de coitado, não sei o quê. Cara, isso tudo acabou, isso já era. É essa fala pra mim. Porque jogava do penhasco. Mas isso aí queimava a bruxa. Você é bonita, loira, não sei o que, bruxa, vamos queimar. Tome fogueira. Então, veja albino, bem. né? Então, Albino. ainda hoje nós temos tribos, né? Primatas, bem primitivas, que os caras pulam de jambidang lá, mas da forma deles, de cipó lá e tal. Então tem maluco pra tudo. Então é o seguinte, é o que eu falo, nós não podemos ficar amarrados nessa fala. Porque queimava, era discriminar. Mas isso aí que século foi? Mas hoje em Mas dia, existe a gente ainda. trazendo para a nossa Mas realidade, nós ainda temos, né? Porque, por exemplo, eu sou uma professora com formação e dentro da minha da academia eu tive colegas surdos que são tão capazes quanto eu ou até mais. Com certeza. E que hoje em dia nada a não tem as mesmas oportunidades que eu tenho por ser deficiente. Sim. Infelizmente, a gente... não estamos mais jogando de penhascos. Não estamos mais jogando de penhascos, mas não estamos dando oportunidades a essas pessoas crescerem, trabalharem, ganharem dinheiro, doutora, eu acho que o correr cara se atrás. vitimiza muito. Essa é a Mas, verdade. doutora, eu não vou longe, não. Infelizmente, Eu não não vou é- longe, não. não. Eu não vou longe, não. Eu não vou longe, não. Vamos Quem pegar... quer vai pra cima e Vamos faz. pegar qualquer um de nós aqui. Qualquer um de nós que estamos aqui dentro desse ambiente. Certo? Só falamos português. Não falamos... A doutora aqui é a mais... que se sobressai, é bilíngue. Porque fala, não sei se fala outro idioma mais. Ainda não. Mas fala português e fala libras. Pelo menos eu não falo, só falo português. Eu falo 4 idiomas, Revoso. Tenho. Então pronto, eu só falo português. Então vamos tirar uma série, deixa ele falar da história que eu estou falando. Poliglota. Se pegar qualquer um de nós aqui e levarmos para os Estados Unidos mesmo. E eu falo Libra também, Levar para os ó. Estados Unidos mesmo. Levar. Entendeu ou não? Só palavrões. Levar para os Estados Unidos e soltar lá, sozinho, só vai ser uma coisa. Aqui não. Isso. Por que chega brasileiro nos Estados Unidos e você não vê um brasileiro aí muito difícil, que se destacou, que se tornou um grande advogado? Por quê? Por causa da barreira da língua. Quem quer corre E atrás. imagina morrer isso pirando. dentro do teu Eu país acho- nascendo. Agora imagine dentro do seu próprio país. Deixa eu... Você É sem disso ter que se que- comunicar. É isso aí que é eu isso falo. que eu falo, aqui pro essa meu amigo. causa que eu luto. O caricaturista
Tá mudo, mas uma série que não fala na Purico, imagina em inglês. Tá ficando bom, eu não mostra agora não. Você tá gostando do papo aí? Papo tá ótimo, quente, né? Tá ótimo. Sabe o que eu acho, professora? Eu acho que existe uma questão que as pessoas se vitimizam muito no corre atrás. Tá? Esse lance, eu não tenho a mesma oportunidade. A oportunidade não é o que alguém dá pra você, não é só isso, você tem que correr atrás dela pra você receber a oportunidade, tá? Se você correr atrás dela, você consegue. Mas quando tem a Mas eu acho deficiência, que é uma barreira a barreira diferente. da comunicação diferente. complica. Aí o cara se vitimiza, é que nem eu falo o cadeirante, eu vou dar um exemplo pra você, o cadeirante. Olha que eu vou defender a causa aqui até o final, viu? O cadeirante, claro, cada um defende a sua tese. O cadeirante, ele é um deficiente porque não anda intelectual? Não. Ele não é um deficiente intelectual. Ué. É verdade. Tá? Se ele quiser, ele corre atrás, cara. Você tá entendendo? Ele corre atrás. Sim, eu tenho muitos amigos que são mestres e doutores. Não. Porque a zona de Fortaleza Moço, é completamente inviável. Ei, eu tenho amigos, presta atenção que eu vou lhe dizer, que desenvolveu uma startup de criação no computador e tal, porque ele é cadeirante. Então, a deficiência dele é sair para algum lugar e tal. Mas ele tem um mega escritório, onde ele tem várias pessoas que trabalham para ele que coordena tudo. Tá cadeira de roda. Ganha dinheiro, ganha muita grana, tá? É um cara que desenvolve artes para comerciais, para tal. Então ele foi buscar o espaço dele. Então, muitas vezes eu sentei... Mas em termos de intelectualidade é diferente. Muitas vezes eu sentei para conversar com ele, ele olhou para mim e falou assim, Carlão, eu só não ando, cara. Tem tanta gente que anda aí, é pior do que eu, muito pior que eu. Então a deficiência, qual a conclusão que cheguei? Tá aqui, ó. Não, mas a deficiência é totalmente diferente. Tá? Mas a Totalmente sociedade Entendeu o que eu impõe tô muitas falando? barreiras, Totalmente né? diferente, cara. Entendeu? O cara se comunica normalmente. O Steve Hopkins não era só cadeirante, não. Ele era tetraplégico. Né? Entendeu? E foi Você já viu aquelas meninas... Independente dele ser o anticristão que ele Você já viu era, aquelas meninas- mas intelectualmente ele foi um Você grande já viu aquelas cientista. meninas que desenham conseguia se comunicar. do Hospital das Clínicas, que fazem desenho de boca? Sim. Pintoras de boca? Sim. Pintoras de pé que não tem braço, que Sim. não tem pinto com a boca, pinto... Cara, e outra coisa, eu tô falando porque eu sempre colaboro com eles lá, comprando a... Não é colaborando dinheiro, eles não querem não. Eles querem que você compre o que eles produzem. O que eles produzem? Cartão de Natal, papel de carta. Então, são pintores de boca, se eu não me engano. Procura aí na internet. Pô, são pessoas que... Tem uma menina que mora no Hospital das Clínicas há 25 anos. Que ela não pode sair da cama. E ela pinta com a boca. Entenda o que eu estou dizendo. Se a deficiência está muitas vezes aqui ou na preguicinha, né? Porque é mais fácil. Pô, você quer ver eu ficar chateado? Uma coisa que me chateia muito. Aqueles caras que ficam no semáforo, na cadeira de roda. Pô, devia você ficar aqui com a cadeira. Vai fazer alguma coisa, cara. Vai fazer alguma coisa. Então, pedir é fácil demais, entendeu? E já estão chamando aqui, vamos pro segundo bloco e nós voltamos já com esse papo. Fique ligado. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500,
Sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Voltando agora para o segundo bloco aqui, Jamime. Gemima. Você não falou que podia ser Jamima também? Pode ficar. Não, Gemima. Tá brincando. Gemima, me fala uma coisa. Aonde foi, de quem foi a ideia, onde foi criado esse idioma? Libras. Antes de falar de Libras, tem que falar das línguas de sinais, né? Por volta de 1584, para você ver como a gente já deveria ter avançado bastante com relação a isso, né? Lá na Espanha, o Ponce de León, ele começou um diálogo com crianças para ensinar, para educar crianças, e viu que entre essas crianças existia crianças surdas, que precisavam das mesmas informações que as demais crianças ouvintes. E daí foi criado os primeiros gestos, os primeiros sinais, e depois de um tempo, o Michel de Lepère, ele sistematizou essa língua. Depois de um tempo lá na França, ele pegou essa língua que era bem primária e o Lepère sistematizou, colocou, organizou, e daí foi criado realmente as línguas de sinais, certo? E desde então ela foi disseminando para todo mundo. Ficou bem firme nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi um dos precursores também das línguas de sinais no mundo. Só que, como tudo na vida, nada é perfeito. Por volta de 1880, houve um congresso em Milão, onde eles disseram que as línguas de sinais não poderiam ser mais usadas pelas pessoas surdas. Simples assim. A comunidade ouvinte se reuniu e disse, não, tudo que vocês construíram não vale nada. A gente vai amarrar a mãozinha de vocês para você ver. Você vê como é que é a sociedade. Como é a sociedade. Vamos amarrar a mãozinha deles a partir de agora, porque eles vão ter que falar, vão oralizar. Por isso que às vezes a gente usa a expressão o surdo mudo, né? Porque acha que o surdo não fala. Mas eu né? sei qual foi o problema aí, me corrige. Sim. Eu penso que eu sei qual foi o problema aí. Quando você cria dentro de uma nação, de um povo, de um país, uma nova linguagem, né? E aí, por exemplo, nós quatro aqui, aí de repente você sabe Libras e a Áurea sabe Libras, vocês duas começam a conversar, você pode falar de mim, do Marcelo, o que quiser, que nós não vamos saber o que é que vocês estão falando. E vocês vão estar conversando e vão estar se entendendo. Talvez por isso eles disseram, não, esse pessoal aí não vamos... Se fosse assim... Não vamos deixar, não. Foi por isso. Se fosse... Na realidade, não se fosse assim... É porque sempre a cultura do ouvintismo foi muito forte. Não, né? se fosse assim... Para a pessoa ser boa, a pessoa tinha que ouvir e falar. Vamos impor, ouvir e falar. Não, se fosse assim... Boa que você se boa normal, né? Ela só pode evoluir, ela só pode crescer se ela for um ouvinte, se ela não tiver uma deficiência. Se fosse assim, tem que começar cortando os políticos. Quer dizer, isso é uma besteira. Eu não sei quem foi o idealizador da ideia de proibir alguém. Se eu quiser me comunicar, depois que eu falo, olha o que eu disse no começo do programa. A sociedade implica tanto com o próximo, quer dizer, implicaram em 1580. Não, 1580. 1580. Implicaram com a linguagem dos surdos. Pô, você tá de brincadeira. Em 1880 foi que houve a proibição. 1880. Aí depois disso, né, os surdos proibiram realmente o ensino da língua, porém, na hora que eles iam dormir, eles conseguiam socializar. Então, a língua não morreu. Porque a língua ela é viva, né? Ela vai se perpetuando ao longo dos tempos. Lógico. Então ela não morreu. E a partir de então, lá nos Estados Unidos, eles não, a gente não vai acatar essa ordem, a gente vai continuar usando as línguas de sinais, que no caso dos Estados Unidos é a ASL, que não é a Libras, é a Língua de Sinais Americanas.
E por conta disso, algumas pessoas que estudavam na França, onde surgiu a língua de sinal, foram para os Estados Unidos. Não, já que não dá certo aqui, vamos buscar onde dá. Aí, como surgiu essa língua aqui no país? Que foi a sua pergunta, no Brasil. Né? No Brasil. Conta que o Dom Pedro II tinha um parente, algumas histórias dizem que seria um neto, mais um parente próximo, que era surdo. Só resolve alguma coisa se for filho de política. Então, o neto, suponhamos, o neto do imperador era um deficiente auditivo, um surdo que não sabia se comunicar, e ele queria o melhor para o neto dele, porque quem não quer, né? Algo de bom para a sua família. Então, ele chamou um estudioso que também era surdo, que era seguidor de Lepé, que tinha aprendido lá na França com Lepé, para vir ao Brasil ensinar o neto dele. Olha, eu quero que essa língua chegue ao meu neto. E Dom Pedro II foi um grande brasileiro, Isso, e que exato. inovador em todas as áreas. Tão inovador que foi ele Trouxe o telefone para cá, né? quem criou a primeira escola de surdos mudos, Olha né? só. Não, mas Aqui lembrando no país. que ele tinha um neto com problema. Mas era inovador. Tem que doer em alguém, né? Não, tem Tinha um interesse. Não concordo, não. Ele tem que conhecer o problema, lógico. Ele conheceu o Tem que conhecer o problema. problema. E graças a Deus, né? Por isso, porque a E partir... se ele tivesse conhecido o problema de terceiros? A história conta que era o neto. Pelo que eu já estudei de Dom Pedro II, eu gosto de história do Brasil, ele teria feito a mesma coisa. Exatamente. Era um grande brasileiro. Era um grande Tu brasileiro. acredita? Foi o maior brasileiro da história que o exército brasileiro fez Você o sabe favor por que não? de tirar do poder. Você sabe por que não? O desfavor. Sabe por que não? Ela falou um negócio que é verdade. Se fosse seu filho. Quando é o seu filho? Dói mais, quando né? quando dói Dói na você, pele. quando a ferida é tua, vamos dizer assim, só um minutinho. Quando a ferida é tua, é diferente. Né? Por exemplo, eu tenho um filho autista. Mas eu nunca imaginei passar por isso ou ter um filho com autismo. É bem leve e tal, mas eu trato ele com a maior normalidade do planeta. Não faço diferença. Ele tem que aprender a viver e se entender da forma que ele é. Ele tem que aprender a viver. Quais são os recursos disponíveis para isso? Eu vou disponibilizar, tá vendo, Dom Pedro I? Segundo. Dom Pedro II. Então, você só entra nessa de se preocupar se você tem um problema, cara. Mas ele não vamos aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que ele não se preocupou com o parente dele. Não. Ele se preocupou com a nação brasileira. Ele poderia ter criado só para o filho dele, ou o neto, ou sei lá quem for, se entender com ele e com a família. Sim, Rapaz, ele criou para todo mundo. Ele precisava disseminar Criou pra isso, todo senão mundo. o neto dele ia falar com quem? Com a Me família. diga aí, Cara, pai. Me diga aí, olha. Me ajuda aí, pô. Mas a Enfim, sociabilidade era do um neto grande dele não brasileiro. era só com a família. Era com a sociedade. Aí ele falou, eu tenho que ensinar todo surdo mundo a falar para poder falar com o meu neto. Claro. Pois é, mas foi tão importante, né, essa criação, porque essa escola ainda existe até hoje. Sério? Aonde? Até hoje, lá no Rio de Janeiro, no bairro das Laranjeiras, é uma instituição Que INES, legal. no qual é uma referência em todo o país para outros institutos, inclusive o instituto que nós temos aqui no estado do Ceará, o ICES, é um modelo dessa escola que o Dom Pedro criou, né, para o neto e que repercute até hoje Qual era o na nome desse educação neto? de surdos. Você sabe? Na história não conta realmente um nome. Alguns livros dizem que é neto, alguns dizem que era um parente próximo, alguns dizem que nem existiu, que foi Que ele criou por que causa ele do povo. criou algumas Eu histórias penso dizem que nisso, ele que creio nem nisso. existiu. Enfim, e hoje, né, é uma escola de referência de ensino bilíngue. Para que mim é onde a o versão surdo- mais plausível. Por quê? Sim. Porque se fosse um parente, um neto, saberíamos o nome. Provavelmente. Então, se não tem um nome, realmente a história que é mais plausível é o quê? Que ele sensibilizou com o brasileiro, que ele amava o Brasil, com o brasileiro que era surdo e criou a escola. Enfim, Ele amava essa, o Brasil, essa amava. escola. Principalmente as brasileiras. Ele saía de cavalo lá do Não, Piranga agora até é Dom Santos. Pedro I. Ah, é Dom Pedro Ali é Dom I. Pedro I. Tá Estou falando de Dom confundindo Pedro as II. histórias. Tá Dom Pedro confundindo as histórias, tá II foi confundindo um as grande histórias. brasileiro. Sim, esse instituto, né, Não foi, eu tô brincando aqui, mas foi realmente. esse instituto é uma referência no ensino bilíngue, que é o que realmente o surdo deseja. Vamos supor que seja um mundo perfeito na educação de surdos. Por quê? Porque nesse ambiente escolar o surdo ele vai ter acesso tanto ao português
quanto a Libras, em todas as suas disciplinas, em todas as modalidades, do porteiro à direção, ao seu colega de sala. Então, todo mundo que está dentro desse ambiente vai ser um ambiente que todos se comunicam de igual para igual. Nessa escola. Aí eu queria fazer uma pergunta, Marcelo, mas antes de fazer, deixa eu dizer uma coisa que eu não vou me segurar. Dom Pedro II foi um grande brasileiro que o avô do Fernando Henrique Cardoso, foi o infeliz que levou a correspondência para ele, dizendo, saia do Brasil 24 horas, senão nós vamos prender vocês tudinho. O avô do Fernando Henrique Cardoso foi quem expulsou Dom Pedro do Brasil, acabou com o crescimento do Brasil. Mas a minha pergunta é a seguinte, e as outras escolas? Existe uma legislação que obriga as escolas comuns a receberem um surdo-mudo? Porque, por exemplo, o autista, que o Marcelo acabou de falar, existe a legislação, e o autismo é um problema mais recente do que a surdez, existe uma legislação que todo e qualquer colégio tem que receber o aluno autista, independente do grau de autismo, e cada aluno vai ter uma pessoa acompanhando aquele aluno, o colégio tem que ter, por conta do colégio, uma pessoa acompanhando aquele aluno durante as aulas. No caso do surdo, existe isso? No caso do surdo, a lei é a Lei de Diretrizes de Base da Educação, LDB. A única que rege com relação a isso, que assegura a matrícula do aluno surdo, porém, a matrícula não significa aprendizagem. Né? O surdo tem lá a sua cadeirinha assegurada, a professora, mas o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, se não é dado na sua língua, de que serve? O colégio não tem a obrigação de colocar Libras para o surdo? Não. Absurdo. Mas, né, existem algumas... Mas não dá pra existem... O autismo, se tiver 10 alunos com autismo matriculado no colégio normal, comum, vai ter que ter 10 pessoas, uma com cada autista, é lei. E funciona. Mas dentro da lei, ela traz o acesso ao intérprete de Libras. Você é onde pode... entra o papel do intérprete de Libras, certo? Que aí você pode colocar vários na mesma sala e colocar um que faz esse canal de comunicação entre professor, aluno, entre a turma. A lei obriga a ter? A lei não que obriga, né? Alguns municípios ofertam esse serviço, mas não é ainda uma obrigatoriedade. Por quê? Aí você me perguntou, existe uma lei que obriga o ensino de Libras? Ainda não existe. Porque no dia que existir, ela vai precisar ser efetiva. Lá na escolinha, lá no interior, tem um aluno surdo, ou então não tem um aluno surdo, mas tem uma comunidade que quer aprender Libras, quer aprender a língua, aí vai ter que ter a disciplina de Libras. Tem que ter. E no mundo perfeito vai ser maravilhoso. Aí hoje em dia, infelizmente, a gente não tem tantos profissionais qualificados, acredito que é uma das barreiras pelas quais a lei ainda não foi efetivada. E realmente exatamente por conta disso, né? Quando for lei, vai precisar ser cumprida em qualquer local. Na verdade, a prova é tanta que você é a primeira pessoa que eu conheço pessoalmente que é professora e intérprete de uma língua chamada Libras. E como foi que você teve essa vontade, chegou até isso? Pois é, diferente de Dom Pedro, eu não tenho nenhum parente surdo, nunca tive contato assim, na infância com nenhuma pessoa surda. Mas, aos meus 11 anos de idade, eu conheci 21 surdos em um acampamento evangélico. E quando eu vi aqueles meninos se comunicando em uma língua que não era minha, numa língua gestual, numa língua sinalizada, eu fiquei encantada. E eu disse, eu quero conhecer isso daí. Eu quero saber do que essas pessoas necessitam. Legal. Então, foi a necessidade do outro que me fez acordar e querer ver o que era essa língua. E a gente passou 4 dias nesse evento, eu consegui absorver o máximo possível daqueles meninos, de alguns sinais contextualizados, e voltei lá para o meu interior, que eu era lá do interior de Joga de Jericoacoara, e eles voltaram para a capital, e assim ficou. Depois de 1 ano e meio, os meus pais vieram morar ao lado da igreja, onde os 21 surdos se congregavam. Então, acho assim, eu sempre digo, eu não escolhi a Libras, eu acho que a Libras me escolheu. Ela disse, não, essa daqui eu quero que faça parte, é apaixonada mesmo. Porque na infância a gente sonha ser tudo, né? Mas eu não sonhava jamais ser professora e intérprete de Libras. Então, foi realmente pensando no outro, na causa do outro, pensando como eu posso ser útil dentro dessa comunidade. E a partir de então, eu acompanhei esses meninos dentro de uma instituição religiosa e fui
gostando do que eu estava aprendendo. Qual é a igreja? Na época era a Igreja Batista, que tinha um trabalho. O Flaviano quer falar alguma coisa. Passa o microfone para ele. Pode fazer. Porque hoje, quem sabe inglês, né, ou algum idioma assim, tem mais oportunidade de trabalho, emprego, até ganha mais, né, principalmente em inglês. Queria saber se quem sabe Libras tem oportunidade de empregos assim específicos, existem empresas ou coisas assim que facilita o acesso ao trabalho de quem sabe Libras? Boa pergunta, boa. Excelente. Assim, é um diferencial dentro do currículo? Sim, é um diferencial dentro do currículo, claro. Mas as oportunidades para inglês são bem maiores do que para Libras. Infelizmente, as instituições ainda não veem a causa da pessoa surda como uma necessidade. Não, a gente arranja um paliativo, ele escreve, ele passa uma mensagem, chama ali a mãe dele, que faz, ainda não é visto com essa necessidade. Mas se você for analisar no mundo do business, dos porque negócios, o percentual é você pequeno. vai encontrar talvez um surdo a cada quanto? Mas qual a sua necessidade de aprender inglês, assim, para a sua vida cotidiana? O inglês, pro seu currículo e para a sua vida inglês é essencial. também. Mas a pergunta você vai para, por exemplo... Se abre portas. Não, a pergunta dele é a seguinte. Não. A pergunta dele é a seguinte. A pessoa que está, sei lá, está procurando um diferencial profissional para trabalhar. Sim, com se ele certeza. fizer um curso de Libras para aprender essa nova linguagem, vai ter mais oportunidade do que uma pessoa que não fala Libras? E quais são as oportunidades? As oportunidades são em escolas, as oportunidades são em empresas contratantes de pessoas surdas, as oportunidades são em janelas de tradução na TV, são janelas de acessibilidade nas mídias sociais. Então, graças a Deus, é uma língua que está em ascensão. Né? Qual é a obrigatoriedade hoje, legal, de eventos ou programas ou mídias sociais que legalmente, obrigatoriamente, tem que ter a janelazinha na tradução de Libras? Geralmente, a obrigatoriedade é quando se refere a programas de governo, município. Propaganda política. Mas assim, não é algo corriqueiro dentro do cotidiano. Vai ter um evento X. Não, mas a gente está vendo cada vez mais. Graças a Deus, né? Tem eu acho importante. O cara quer saber o que o Lula... Gente, tem surdo em todo canto. Surdo gosta de música, surdo gosta de diversão, surdo gosta de teatro, surdo gosta de... O surdo, é um ser humano. O surdo ele ouve, ele escuta, ele curte a música com a vibração, não é isso? Com os olhos. Gemima, eu observei que depois que a primeira-dama, a ex-primeira-dama, esposa do Bolsonaro, ela trouxe muito essa importância. Sim. Ela deu muito atenção a isso. E depois que ela fez questão de colocar isso, né? Todas as vezes que o marido, o ex-presidente, entrava, tinha sempre alguém que estava ali falando nessa língua, né? Um minutinho. Então, aí depois que eles saíram, né, do mandato, que a gente percebeu um despertamento A falta, não tinha mais, né? Não tinha mais, mas aqui e acolá a gente percebe que tem pessoas que querem, porque chamou a atenção. Porque quando a gente tem um direito adquirido, e que é prazeroso esse direito, a gente não quer perder, né? Eu assisti a um dia desses uma política que tem aí, que ela se elegeu-se agora pela primeira vez por essa questão de acessibilidade e tudo. Ela disse que o discurso do presidente Bolsonaro de posse, que a primeira-dama estava ao lado dele, traduzindo simultaneamente na linguagem de Libras, foi um divisor de água para todos os surdos do Brasil. Todos os surdos do Brasil. Aquele tradutor do discurso do ex-presidente era um surdo. Era um tradutor surdo que estava ao lado da primeira-dama. Também foi uma referência bacana, que trouxe realmente visibilidade. Como é que ele traduzia se ele não ouvia? Mas existe um mecanismo chamado espelhamento. Certo? Então tem um intérprete que traduz para ele, que ele traduz para os demais surdos, para dar oportunidade. Essa é a palavra. Eu acho que a palavra-chave dentro da acessibilidade também tem que ser a oportunidade. Ele replica, é um replicador. Ele replica o que está sendo, legal, bacana. Tá sendo falado. Ô Flaviano, passa um pouquinho o microfone pro Flaviano aí. Ô Flaviano, você tá bem quietinho aí, mas fala um pouquinho, senão o pessoal vai achar que você também... O que você tanto desenha aí? Mostra pra gente. Não mostra agora não.
Flaviano, me fala um pouquinho do sua vida, do dia a dia. O que você faz, como é que você entrou nesse mundo da caricatura? Bem, eu trabalho com caricatura desde 2008, né, profissionalmente. Desde lá, começando com a caricatura tradicional, né, papel, lápis, mas também já vinha aquela onda do Photoshop, então comecei logo a trabalhar com arte digital. E desde 2021, eu começo também a trabalhar dando aula de pintura digital, né? E eu trabalho mais assim, eventos, por encomendas, né? Hoje em dia eu não uso tanto o computador para fazer as artes digitais. Hoje eu faço direto no tablet, um aplicativo chamado Ibis PaintX, que é no qual eu ministro aulas de pintura digital mais realista, né? A pessoa quer aprender uma pintura mais realista em 7 dias, né? Em menos de uma semana. Então eu faço essas aulas online, né? Ainda não tenho um curso gravado, mas faço por meio de WhatsApp ou Zoom, ou então presencialmente. Eu achei legal isso aí da aula online, porque da onde a pessoa está, quiser aprender, marca contigo, você vai... E também tô dando aula, né, pelo projeto Aprenda Mais, também numa escola lá perto de casa, eu estou ministrando aula com os alunos interessados em pintura digital, né, em aprender essa arte do desenho. Existe diferença. Se existe diferença, qual é a diferença entre charge e caricatura? Existe sim. A charge já é um desenho mais levado assim pelo ato político, tem muito isso, né? Já a caricatura não. A caricatura ela não envolve tanto esse negócio de algum movimento político. A charge tem muito envolvimento nesse negócio de política, alguma coisa que acontece pelo mundo. Já a caricatura não, é uma brincadeira com a fisionomia, principalmente o rosto de cada pessoa, né? A caricatura, ela pelo que eu sei, ela exacerba, né? Ou aumenta as características, né? Exagera as características da pessoa que foi... Isso, exatamente. Tanto para o maior como para o menor, né? Se a pessoa tem uma orelha um pouquinho grande, na caricatura ela vai ficar imensa, né? E isso quando tem... Porque cada caricaturista também... Tá falando relacionado à cabeça do rebolso. Porque cada caricaturista ele tem a sua forma de expressar o seu traço, né? Tem caricaturista que gosta mesmo de exagerar. Já tem aquele caricaturista que pega mais leve, que eu acho que é o meu caso, né? Cada um tem a sua só quando vibe. o cliente quer mesmo fazer, tipo... Às vezes o cliente quer dar um Exagerar. presente... quer dar um presente para um amigo, para um funcionário. Não, exagera mesmo nisso. Bota ele com um barrigão, com um narigão, com as pernas finas. Entendeu? Então vai dar... Mas gera, principalmente mulheres. As mulheres, elas têm muito medo de ser caricaturada, né? Mas... A caricatura, às vezes, ela precisa ter um pouquinho de exagero. Ela tem que ter, a caricatura em si tem que ter. Porque se for só aquele desenho como hoje tem muitos aplicativos fazendo, faz só aquele seu retrato ali, não é uma caricatura, é um retrato digital. Agora, mostra aí, produção, mostra alguns trabalhos dele aí. Aí, deixa eu te falar, Flaviano, a gente viu seus trabalhos aí, bacana, muito legal. As pessoas querem te contratar para uma festa, você vai lá e faz. Isso. Velório, casamento. A gente, rapaz, o caricaturista na festa, sem sombra de dúvida, ele é a sensação. Não tenho dúvida. Todo mundo quer levar o seu desenho, a sua caricatura. E eu trabalho muito em casamentos, né? Casamentos, evento corporativo, inauguração de empresas, né? Nos eventos que tem ali no centro de eventos aqui em Fortaleza. A gente sempre está junto lá com as empresas, nos estandes, fazendo caricatura. E também caricatura por encomenda, é só chegar lá no meu Instagram, flaviano.arte, tem lá o link na bio, no WhatsApp. Lá tem um catálogo de todas as caricaturas que eu faço, tradicional, digital, né? Eu acho muito legal e eu acho legal e divertido e levar isso daí, porque numa festa principalmente, né? É o que você falou, todo mundo quer deixa eu ver como é que eu vou ficar, né? E as caricaturas que eu faço nas festas, que eu vou mostrar aqui já, nossa amiga aqui. Tem surpresa. Mas vamos ver logo, a gente rir um pouquinho, vai, eu tô doido pra dar uma risadinha. Olha aí, rapaz. Olha as orelhas. Legal, muito legal. Legal, obrigado. Muito legal mesmo. Aí, ficou legal, viu? Ficou bem legal mesmo. Vamos lá. Acerto de cartãozinho contas. Aí do acerto de contas. Agora me diga uma coisa. A pessoa te contrata para fazer uma caricatura dessa, a gente tem que falar de preço aqui. Quanto você cobra para fazer uma caricatura aí assim? A partir de R$150. Mas vale a pena, porque vale a pena que é único, né? É uma obra única, né? O Marcelo foi falar na minha cabeça, olha o tamanho da cabeça do corpo. Deixa eu te falar. Ei, moça, 150, viu? Não esquece de fazer o brinde. Não esquece de fazer o Pix. Tá bonito. Não, sério mesmo. Isso aqui para você levar
para uma pessoa fazer uma caricatura sua, R$150, é barato demais, meu irmão. É único. Um presente surpresa. Você pega isso aqui, bota no quadro. Uma moldura né? também Fica a pessoa entrando com antecedência comigo, né? Eu também coloco em molduras, né? Porque leva o tempo para colocar na moldura, Muito 7 legal. dias, né? Então, só encomendar com E pega mesmo a antecedência. expressão dos olhos e tudo. E também muito legal. o valor, o preço, vai questão também do estilo da caricatura. Arte é arte. É. Arte é uma coisa única, e Eu cada digo um assim, tem porque, por exemplo, as digitais, né? Ela tem um preço, por exemplo, só um exemplo, tem caricatura que eu cobro R$200, aí às vezes as pessoas querem 5 pessoas, aí eu já faço o orçamento, quanto é que fica 5 pessoas, vai depender se ela quer da cintura para cima, se ela vai querer com corpinho, se ela vai querer com cenário, então tudo envolve para fechar o orçamento muito total, legal, né? muito de uma legal. encomenda. Mas, Flaviano, é muito bom te ter aqui. Tá passando aí o caracteres dele aí embaixo, né? Do contato Tem dele. outra surpresa também, né? Acho que você ia ficar sem a sua caricatura. Tem alguém. Deixa eu ver lá. Mostra aí pra ele aí. Deixa eu ver aqui. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu? Você melhorou muito Marciele, rapaz. Rapaz! Muito! Ei! Foi pouco, não. Essa aí foi massa, essa foi massa. Ei! Não, E o melhorou seu muito! sapatinho, o sapatinho. Olha o Dom Pedro II, mano. Melhorou muito! Ei, Flaviano, top, meu irmão. Muito obrigado. Rapaz, falta da Áurea, né, bicho? Falta da Áurea. O próximo programa vai fazer a Áurea, viu? Por favor, aqui. Gente, olha que bacana. Segura lá, Rebouça, a tua lá. Segura lá, Rebouça, a tua caricatura. Jamil. Posso vender meu peixe também? Dizer, Pode. quiser me Eu quero que contratar. você fale como é que é o programa Acerto de Contas em Libras. Certo. Então vai. Para ter o nome, tem que ter um sinal específico. No seu caso, no seu programa ainda não tem um sinal. Então, eu vou fazer programa Acerto de Contas. Que seria... Com prazer, que é o nome do seu programa. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E se vocês quiserem me contratar, vai lá no meu Instagram, @gemima_rocha e tamo junto. Legal. Ei, que bom. Hoje o programa foi sensacional. Jamima, você é uma pessoa muito simpática. Obrigada. Muito obrigada. bacana conversar com você. Você é sensacional, né, cara? Aí. Muito legal. Agora, quem é mais bonito? Ó? Agora também melhorou muito Marciele, meu amigo. Não, o Marcelo fica mais bonito Ele aí na caricatura. melhorou muito Marciele. Não, rapaz, Tá mais bonito. É imbatível, imbatível. Melhorou muito Marciele. Esses exemplos aí, eu bato a foto, jogo pro meu aplicativo e dá para fazer uma digital show de bola aí Muito também. legal. Essa ideia aí, entendeu? Eu vou mandar fazer Colorida. um quadro e colocar aqui, ó. Eu vou colocar um quadro também. Muito legal. Faz o pix, viu, moço? Então, é isso aí. Então vamos encerrar o programa hoje, ó, 15 segundos. Pronto, gente, obrigada por estar aí nos acompanhando. Foi assim uma aula com a professora Gemima. E para você estar contactando comigo é @Áurea Cedrais com U e o Cedrais é CEDRAZ. E lá tem a bio também da clínica Áurea Cedrais, onde você vai encontrar psicólogo, psiquiatra, nutricionista, fono, psicopedagogia, enfim, tem tanta coisa boa lá. Fica no Shopping Odeota. Rebouças. Carlos Rebouças, advogado cristão no Instagram. Carlos Rebouças ADV no YouTube, no TikTok, no Quai, onde você procurar aí. Ah, só lembrando, dia 7/10 tem Vigilhão na Cidade Mix, ali na Godofredo Maciel, na Parangaba, em frente ao Pinheiro. Isso é importante. Dia 7, então, vigilhão, todo mundo lá, viu, colaborando com o quilo de alimento. Com o quilo de alimentos vários oferecidos. shows, vai ser muito bacana. Vai ser maravilhoso. E nós vamos estar lá para gravar esse evento aí, que vai ser sensacional. E lembrando vocês aí de casa que de terças e sexta às 20h30, às 8h30 da noite, e domingo às 18 horas aqui pela nossa TV Metrópole.